Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay. Alô, alô, queridos ouvintes, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais uma edição do Aquelas Duas Podcast, comigo, Isabela Sais, e com minha querida e amada Cora Ronay. Corinha, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu quero saber se tem alguém aí pronta para comemorar aniversário usando o Air Fryer e fazendo reunião pelo Zoom. Diz aí. Adorei isso. Boa tarde, bom dia, boa noite, gente. Oi, Belinha. Não, eu estou pronta para fazer praia, mas para fazer aniversário, totalmente não. Embora eu vou te dizer que eu esteja bem contente, quer dizer, bem contente não é bem a expressão, mas eu estou me sentindo muito aliviada com essa quarentena, porque eu odeio festas, sabe? Detesto, as pessoas já sabem disso, ninguém comemora meu aniversário. Então, dessa vez, como realmente não pode ter festa, então não vai ter aquele negócio de família toda começar, mas o que você vai fazer? Não vou fazer nada, vou ficar em Você sabe que eu imaginei isso, Corinha? Para as pessoas que não gostam de comemorar aniversário, a quarentena não deixa de ser um alívio, porque aí realmente não tem pressão dos amigos, porque quando começa a chegar perto da data do aniversário, normalmente os amigos, e aí, o que a gente vai fazer? O que vai rolar? Ah, tem que rolar alguma coisa, tem que fazer alguma coisa, não pode deixar em branco. E agora os amigos, a família, não podem fazer essa pressão, porque não pode simplesmente comemorar assim, fazendo muitas coisas, né? É uma pressão, as pessoas não falam muito nisso, mas é uma pressão social enorme, viu? Totalmente não gosto, porque eu detesto ser o centro das atenções. Eu gosto de ficar quieta no meu canto, olhando o que está acontecendo. Gosto muito de participar das coisas, mas não gosto de ser o centro das atenções de jeito nenhum. Então, eu não gosto de aniversário, porque aí você tá todo mundo de olho em você. Não suporto, não gosto de festa de aniversário. Engraçado isso, né? Você sabe que eu fiz festa e fiz comemorações diversas durante muitos anos, e a partir de um determinado momento eu passei a também ficar mais reservada no meu aniversário, porque eu costumava ficar muito cansada. Era muito bom, mas me cansava tanto, porque era tanta gente, eu conheço tanta gente, tenho tantos amigos, a minha família é grande, e aí chegava no final da festa, da comemoração, eu estava tão cansada, eu estava tão esgotada, que eu não sei, eu comecei a atender para umas comemorações um pouco mais petit comité, ou então com grupos menores. Eu hoje comemoro meu aniversário, assim, vários dias, um pouquinho antes, um pouquinho depois, no próprio dia, mas eu comemoro vários dias com grupos pequenos de pessoas, porque aí eu consigo conversar, eu consigo dar atenção para todo mundo. Aquela coisa louca e frenética do aniversário com muita gente começou a me dar um pouco de agonia. Eu também mudei um pouco a minha postura em relação a aniversário ao longo do tempo. Outra coisa comigo é que eu sempre conheci muita gente. Sempre me dava muita angústia quando se comemorava o dia dos meus anos, né? Aquele verso do Pessoa, mas sempre me dava uma angústia quem chamar porque não queria, exatamente isso. 800 pessoas não cabe, e aí você vai fazer o quê? E aí as pessoas vão se chatear porque não vieram. Não, olha, é um inferno insuportável. Não mesmo, sabe? Não gosto. E agora, de uns anos para cá, todo mundo já mais ou menos que se conformou, então eu janto com a família, e aí eu fico muito contente com isso, fico muito feliz de jantar só com a minha família e pronto. Mas não Então, está isso, rolando um movimento assim de Zoom com a família, pelo menos? espero que não, mas provavelmente está. Espero que não, muito bom. Olha, um recadinho. Acho que eu vou ligar para todo mundo da sua família, vou pedir para ouvir o podcast dessa semana, que aí o recado já está dado. Não, já ganhei um presente lindo da mamãe da Laura, e me mandaram um brinco maravilhoso, lindo, do Antônio Bernardo, porque Ai, é a que única lindo. lindo, porque é a única joia que você consegue usar hoje em live, que as pessoas veem. Eu gosto muito de colar, né? Eu não tenho assim uma quantidade de brincos enorme, eu uso sempre as mesmas argolinhas. E aí elas me mandaram um brinco lindo, e amanhã eu tenho um debate lá do Globo, desses debates dos 95 anos do Globo, e eu já vou estrear o meu brinco nessa live. Não é uma live, é um debate. É um debate, né? É uma live fechada, então é um debate. Mas isso é um troço enorme e mega, e o jornal está publicando páginas sobre isso todo santo dia, então eu estou me sentindo muito responsável e vou ter que aparecer com uma cara boa e vou estrear meus brincos. Olha, então temos brincos novos, temos cabelos novos
E temos uma air fryer batendo um bolão nessa casa. Eu quero saber o que você já fez nessa air fryer. Gente, olha, primeiro eu estava frustradíssima, porque eles tinham me dito que chegava em uma semana, não chegou em uma semana, chegou em 2. Você compra, você quer usar na hora, né? Claro. Mas, cara, é uma coisa tão fácil de usar que eu consegui usar sem ler as instruções. Não li o manual, nem abri o manual, fui usando direto. Então, eu já fiz pão de queijo, a minha estreia foi pão de queijo, ficou ótimo. Eu fiz nuggets, que é uma coisa que eu não gosto, mas eu fiz porque, né, todo mundo diz que tem que fazer nuggets na praia, de modo que eu fiz. Mas a coisa que eu acho que eu fiz com o maior sucesso foi uma batata roxa que eu cortei em rodelinhas, fiz uma experiência científica. Eu peguei 2 batatas roxas e cortei em rodelinhas e a metade delas eu passei óleo, um pouquinho de azeite de nada, só assim com pincel, e na outra não. A diferença que faz o azeite é crucial. Tanto Que delícia. no visual delas, quanto no gosto, sabe? A que tem o azeite, ela fica douradinha e ela faz umas bolinhas assim que a outra não faz. Enfim, gosto muito, muito melhor. E já esquentei pão, cheguei à conclusão que não vou usar o fogão para nada mais não. Nossa, eu tô ficando com água na boca, porque a gente tá gravando esse podcast aqui meio que na hora do jantar. Eu tô ficando com água na boca, já tô imaginando aquela batatinha doce, crocante, saindo da air fryer, já tô imaginando um monte de coisas. Eu que tô adorando inventar na cozinha, que eu me descobri uma chefe nessa quarentena. Menina, você precisa uma air fryer, porque eu vou te dizer uma coisa. Eu não estou fazendo mais nada no fogão. Ela não é realmente uma fritadeira, ela na verdade é um forno. Muito bom. A gente podia ser patrocinada por uma marca de air fryer, hein? Oh, meu Deus, né? Aliás, por tanto que eu já vendi de air fryer com essa, e cada vez que eu falo de air fryer, o Facebook ferve. Aí são assim, 3.000 comentários, 2.000 comentários. E as pessoas adoram conversar sobre air fryer, porque é uma coisa do cotidiano de todos nós. E olha, se eu ganhasse uma porcentagemzinha de cada air fryer que foi vendida, depois que eu comecei a comentar, você tinha ganhado um dinheiro legal, viu? Olha aqui, então você, nosso ouvinte, que está nesse momento aqui, ficando com água na boca com o nosso papo, se você conhece o dono de uma fabricante de air fryer, por favor, bote a gente em contato com ele, que estamos precisando de patrocínio, ok? Na maior cara dura, estamos aqui, olha, air fryers do mundo. Tá certo. Olha, Corinha, hoje nós vamos ter... Linha, olha o que era legal. Um fabricante de air fryer nos patrocinaria, e aí todo dia, naquela hora que a gente dá as dicas, a gente também daria uma receita de air fryer. Ou uma dica de air fryer. Tá feito. Né? Não era... Feito. A gente já tem até o plano de negócios aqui, gente. A gente está facilitando para o nosso patrocinador. Você que está aí e não sabe o que fazer com a sua marca de air fryer, contrata a gente. Aquelas duas. Pronto. A gente está inspirada hoje, né, Clara? Pois é, então pronto. Feita a propaganda do Aquelas Duas, quero falar o seguinte para os nossos ouvintes. Hoje a gente vai ter um Aquelas Duas podcast Pocket, porque a semana está muito animada. Então, para não deixar assim vocês carentes, a gente resolveu fazer uma versão reduzida do programa. A gente vai falar sobre a retomada das livrarias e dos cinemas nesse cenário ainda muito nebuloso. E, por fim, daremos as nossas preciosas dicas. A gente tem um programa, digamos assim, super cultural e a gente tem certeza que vocês vão adorar. Certo, Corinha? Vamos começar? Vamos embora. Então a gente começa com a retomada das livrarias. Quando a quarentena teve início, em meados de março, ninguém imaginava que quase em agosto a pandemia do novo coronavírus ainda seria um grande problema no Brasil e em outras partes do mundo. Para a cultura, a situação é especialmente delicada. Como retomar as atividades, garantindo a segurança do público e o sustento das empresas? No Rio, as livrarias começaram a reabrir, mas ainda com um movimento muito baixo. Como esses estabelecimentos entram na categoria do comércio, eles já foram autorizados a funcionar com distanciamento entre os clientes e barreiras de acrílico nos caixas. Uma preocupação é com o manuseio dos livros, que costumam ser folheados pelas pessoas. Nós conversamos com o sócio fundador da Livraria da Travessa, Rui Campos. Ele falou sobre como tem sido esse período de adaptação. A Livraria da Travessa, como todo mundo, está tentando aprender
alguma coisa sobre o que é esse novo mundo, né? Antes da vacina, nada parece que vai ser muito animador. Nossa estratégia tem sido a principal estratégia, manter o quadro de livreiros, que é a coisa mais preciosa que a livraria tem, manter todos os livreiros trabalhando, aguardando essa retomada, que tem começado devagarzinho. Estamos com um movimento perto de uns 20% do movimento que conhecíamos, né? Que é movimento usual, tentando a cada dia entender como é que pode um lugar, aquele que é todo preparado para ser um salão de festas, para receber pessoas, como que a gente vai atuar agora com esse receio natural que as pessoas estão de frequentar o comércio e tudo mais. Por outro lado, nós sempre tivemos um site muito eficiente, muito importante, um site que sempre respondeu por alguma coisa perto de uns 15% da venda da empresa, e nesse período ele tem sido muito importante, as vendas dobraram no site, e é uma coisa que está ajudando um pouco a atravessar a tormenta. Por outro lado, Campos explicou que o setor ainda não recebeu incentivo do governo nesses mais de 4 meses. Nós conseguimos, eu acho, aproveitar ao máximo essas possibilidades que foram disponibilizadas de suspender contratos temporariamente, reduzir o horário de trabalho das pessoas. Com isso, a gente conseguiu atravessar aí esses meses, né? Que esperávamos que fossem 2 meses, e já vamos para 5 meses. Uma coisa muito difícil realmente. Mas, além disso, todas as medidas e toda o que foi anunciado de financiamento para as empresas, para a solução de capital de giro, com a participação de BNDES, etc., nada disso ainda deslanchou. Está todo mundo no aguardo ainda dessas medidas. Parece que é alguma coisa que deve acontecer agora, já com muito atraso. Em termos de ajuda governamental para o mercado livreiro ou editorial, nada foi feito ainda. Deveria, mas nada foi feito ainda. O sócio fundador da Travessa ainda falou sobre o desenvolvimento de um projeto para socorrer as pequenas livrarias brasileiras. Inclusive, estamos, junto com outras livrarias brasileiras, como a Martins Fontes, a Livraria Leitura, a Livraria da Vila, que são grandes livrarias brasileiras, movimentando-se para ajudar as pequenas livrarias a atravessarem esse momento difícil. É um projeto que se chama Retomada das Livrarias, que está levantando fundos para distribuição entre 50 pequenas livrarias brasileiras. É um projeto muito bonito que a gente está fazendo parte, mas uma iniciativa totalmente das livrarias, sem nenhuma participação oficial. Por fim, Rui Campos nos contou sobre algumas estratégias que estão sendo adotadas para atrair o público. Estamos tentando fazer o que muita gente está tentando, que é reinventar a relação com o público. Como que você transforma a livraria, que é esse espaço de encontro, né, de encontro do leitor com o livro, do leitor com outros leitores, essa festa que é uma livraria, que é o lugar do abraço, né, um lugar quente, e você transformar isso, você levar isso para o mundo virtual. Isso é uma coisa muito difícil, é um desafio que estamos vendo ele se dá em diversas ações, como a Flip, por exemplo, né? Agora estaríamos na semana da Flip 2020 e a ideia agora é que se vai fazer uma Flip no mês de novembro, uma Flip virtual,
Mas como é isso, né? O que é possível fazer? O que a gente consegue fazer? Por exemplo, estamos fazendo noites de autógrafo virtuais. É bem interessante, mas ao mesmo tempo é paradoxal, né? Porque a noite de autógrafo, a delícia é você encontrar as pessoas, encontrar os amigos, encontrar o autor que você gosta. Mas, de qualquer forma, nas noites de autógrafo virtuais da Travessa, a pessoa consegue conversar com o autor e consegue o livro autografado, inclusive. São experimentos que a gente está fazendo, que a gente está aprendendo a cada dia. Olha, eu queria agradecer muito ao Rui por esse depoimento, que é super importante, porque mostra, como é que a sociedade civil está entregue à própria sorte, sem nenhuma ajuda do governo. É impressionante isso, né? Se a gente fosse depender do governo, todo mundo já tinha morrido. E como as coisas vão acontecendo e se criando, e as ideias brotam. E você imagina essas noites de autógrafos, podem ser até mais divertidas do que uma noite de autógrafos presencial, porque você conversa com o autor, né? O que sempre me frustrou um pouco em toda noite de autógrafo que eu fui na minha vida, e não foram poucas, hein? Imagina, é, é que a gente não consegue conversar muito bem, fica todo mundo naquela fila, e você vê teus amigos todos lá, mas você não pode sair muito da fila, porque senão você perde o lugar da fila. A pessoa com quem você menos fala é o autor, evidentemente, porque senão você vai alugar o autor ou a autora lá, e os outros da fila vão ficar indignados com você, que está lá no aluguel, né? Então, olha, você imagina, isso pode ser uma coisa bem engraçada. Você conversa com o teu autor querido pelo Zoom, e depois o livro chega na tua casa, hein? E outra, hein, ainda antes de eu me esquecer desse fio da travessa, a Flip foi salva pelo Gombo, porque a Flip ia fazer essa homenagem, a meu ver, totalmente fora de lugar, a Elizabeth Bishop, que era uma pessoa que não gostava do Brasil, quando ainda há trocentos autores brasileiros a serem homenageados. Eu sequer acho a Elizabeth Bishop uma poeta tão extraordinária. Tem um grande poema, que é o poema dela que todo mundo conhece, mas ela não é sequer uma presença tão forte no Brasil, ou relativa à literatura brasileira. Então, essa escolha da Flip foi saudada com muita polêmica, muita gente achando que não deveria ser homenageada a Bishop. Eles mantiveram a Bishop como homenageada, e agora pronto, está todo mundo salvo, porque não haverá a Flip, será por Zoom e pronto. Então acabou. E aí, quando houver a Flip de novo, se escolhe um autor brasileiro, como deveria ser. Pronto. Sim, a gente falou, inclusive, sobre isso, né? A gente fez um podcast tempos atrás falando exatamente sobre essa escolha da Flip, mas voltando um pouquinho para essa história das livrarias, né? Que o Rui falou tão bem, me chama muito a atenção e me toca muito quando ele diz que a livraria é o lugar do abraço, a livraria é o salão de festas, né? A livraria é o lugar onde você socializa. Então, eu até acho que você tem uma experiência muito diferenciada, né? É uma novidade na nossa vida, ir numa noite de autógrafos através do Zoom, conversar com o autor, mas a gente, por outro lado, perde na socialização. A gente perde, tudo bem, é ruim ficar na fila um tempão esperando, mas você encontra um, encontra outro, toma um negocinho, e aí, sabe, tem ali um conjunto de coisas que você só faz se você tiver junto com as pessoas e naquele local que é, como o Rui muito bem falou, um local de festa, de alegria, de encontro, né? É um lugar de encontro. Livraria é um lugar de encontro. É você se encontrando com o livro se encontrando com você, e você se encontrando com as pessoas, e as pessoas com você. Então, assim... Não, disparado, meu comércio favorito, né? Porque eu, às vezes, vou para a livraria, fico lá. É engraçado, porque também é o único comércio em que você fica, né? O resto dos comércios você entra, procura logo o que você quer, paga e sai. A livraria, você fica horas e às vezes você nem leva nada. A ideia de você ficar, né? Uma livraria é um lugar de permanência, de papo, porque também, por outro lado, quando você frequenta
a mesma livraria por muito tempo, e eu sou muito fiel à Travessa, porque é a livraria a qual eu consigo ir a pé aqui da minha casa, então ela virou uma das minhas livrarias favoritas, então você acaba encontrando as mesmas pessoas, e é um pouco como um clube. Eu faço muito de... Toda vez que eu tenho um encontro à tarde, eu marco na Livraria da Travessa. Às vezes eu vou lá, fico olhando os livros e encontro pessoas que eu nem sabia que eu ia encontrar naquele dia, né? Uma coisa deliciosa, uma livraria. Eu sinto... É o comércio do qual eu sinto mais falta. Eu acho que Para loja mim também. de roupa não me faz tanta falta, eu consigo comprar online. Não, honestamente, tirando uma coisa ou outra que a gente precisa experimentar, né, para ver como ficou, mas não saberia viver comprando roupas online. A livraria me faz muita falta como elemento físico. Eu compro, é gozado porque eu compro muito livro online, mas eu preciso de uma livraria, eu gosto do cheiro da livraria, gosto de saber o que saiu. Engraçado, eu acho que eu tenho um hábito que muita gente tem, que compra livros. Você vê o livro na livraria, depois você vem para casa e compra. Eu, em geral, compro na própria Travessa, na livraria que eu vi. Mas se você ainda tem compras para fazer, você volta e meia, você não compra o livro lá e você deixa para comprar online depois, né? Sim, sim. Não, o que eu ia dizer é que livraria, para mim, é a certeza de que eu vou chegar atrasada em algum compromisso que eu tenha. Porque se eu entrar antes do compromisso na livraria, não tem como eu conseguir... Eu não consigo sair de uma livraria em menos de uma hora, porque você vai se envolvendo e você abre um livro e daqui a pouco você vai numa outra sessão. E na Travessa, então, que tem a sua sessão, né? Na Travessa tem a sessão com o seu nome, com a sua plaquinha. Aí eu sempre vou lá conferir as suas dicas. Quando eu não te conhecia, eu sempre ia lá, né? Porque eu já te lia há muito tempo, então eu sempre ia conferir as suas dicas. E aí daqui a pouco você vai numa outra sessão. Agora, então, com filho, eu me perco na sessão infantil, eu adoro literatura infantil, então eu vou lá, aí escolho, quando eu vejo, eu já estou uma hora e meia, já não esqueci do compromisso que eu tinha. Então é isso, assim, a livraria, ela está muito relacionada, ela está intimamente ligada ao presencial, intimamente ligada ao local físico, sabe? Eu acho que tudo bem, a gente pode comprar um livro aqui, outro ali, virtualmente, a gente pode participar de uma noite de autógrafos virtualmente. Que bom que a gente pode, porque aí a gente também se reinventa, porque eu acho que também um dos trunfos do comércio em geral é que o comércio está se reinventando, seja uma livraria ou seja qualquer outra loja, enfim, a gente tem possibilidade, que bom que a gente tem possibilidade de fazer isso, mas em se tratando de uma livraria, eu acho que a gente tem muita ligação com o local mesmo. É isso que você está dizendo. Você vai na Travessa, você gosta, Travessa do lado da sua casa. A gente tem a nossa livraria predileta, a gente já conhece os vendedores da livraria. Então, assim, eu não acredito que isso, quando tiver a vacina, por exemplo, eu não acredito que isso seja um hábito que vai ser perdido. Eu acho que as pessoas vão ficar loucas para voltar a praticar essa ida à livraria. Eu acho que as livrarias vão voltar a encher. Então, eu torço imensamente para que a maioria das livrarias fique de pé, para que a gente possa voltar a lotar as livrarias, a encher as livrarias depois que descobrirem a vacina, né? Porque até descobrirem a vacina, foi o que o Rui falou, a gente vai ter aí um período morno e tentando reinventar esse processo, né? Eu torço para que os livreiros todos consigam permanecer nos seus empregos, porque o bom livreiro é fundamental, né? É aquela pessoa que te indica o livro, conhece você, conhece o livro e sabe o que você vai gostar. A quantidade de vezes que eu fui nas indicações dos livreiros e me dei bem não é pequena, não. São profissionais maravilhosos que sabem tudo a respeito do seu métier. Um livreiro não é só um vendedor de livros, um livreiro é uma pessoa que ama livros como você. Então, ele é o teu fornecedor de uma droga absolutamente necessária. Eu vejo assim, sabe? Eu entro na livraria, os meninos já vêm me falar isso, aquilo, ou recomendar um livro. Digo, olha os traficantes aí. Muito bom. Lá vem eles. Mas adoro. Muito bom.
Claro. E eu acho também, assim, só para finalizar essa parte aqui das livrarias, eu acho também que esse movimento de ajuda, sobre o qual o Rui também falou tão bem, sobre esse movimento que se chama Retomada das Livrarias, que eles estão se unindo para, né, para ajudar as livrarias menores. Eu acho esse movimento muito bonito também, porque nessa hora você não tem concorrente, né? Nessa hora você não tem, porque essa livraria é minha concorrente. Não, vamos salvar a alma do negócio, vamos salvar a livraria, vamos salvar os livreiros, vamos salvar os livros, né? Então é muito bonito também você ver um movimento de todo mundo tentando recuperar nesse momento tão difícil, né, que está todo mundo passando. Então é o que dá um sopro de esperança no nosso coração também, né? Muito bem, Corinha. Então agora a gente continua falando de cultura, mas a gente fala de uma outra retomada, que é a retomada dos cinemas. Além das livrarias, muitas atividades culturais ainda tentam se adaptar à nova realidade. E como é que será que fica a experiência de ir ao cinema nesses tempos tão duros? Na China, as salas já foram reabertas em áreas de baixo risco, mas com muitos cuidados. Checagem de temperatura, uso de máscaras e sem pipoca e refrigerante. Além disso, a capacidade das salas é de apenas 30%. No Rio, o cronograma da Prefeitura prevê a retomada no próximo dia 16, quando se inicia a fase 6 do plano de reabertura gradual. A data ainda pode mudar, dependendo da curva da Covid-19 na cidade. O fato é que a experiência deve ficar um pouco diferente. E para conversar com a gente sobre esse momento, nós convidamos a minha querida amiga e jornalista especializada em cinema, Renata Boldrini. Oi, Bela! Oi, Cora! Obrigada pelo convite, meninas. Finalmente, né, Isabela? Já estava aqui quase me convidando para participar desse podcast de vocês aí. Adoro! Finalmente, chegou o momento. Pois é, né, meninas? Que momento, né? Tão delicado que a gente está vivendo. O cinema foi muito prejudicado, né? Assim, claro, como a grande maioria dos setores econômicos. E a gente está, assim, muito ansioso, né? Pela volta de toda a cadeia produtiva dele, na verdade. Não só sentar ali, né, na sala para ver os filmes, mas lá atrás, na produção também. Tudo teve que parar radicalmente, né? E enquanto a gente não tiver essa vacina do Covid também, a gente sabe que é preciso ter muita cautela, muito cuidado nessa volta, não tem jeito. Mas a indústria está rigorosamente atenta a isso, sabe? E é muito bacana a gente perceber esse comprometimento de fato de toda a cadeia, né? De todo mundo. Cada estado, cada região, claro, vai ter o seu momento propício, né, para a volta, as realidades são muito diferentes, mas os exibidores, eles estão realmente preparando as salas e seguindo todos os protocolos de segurança, né? Nas salas, por exemplo, a gente vai ter o bloqueio, né, de assentos ao redor, assim, do seu, né, quando você comprar lá o seu ingresso, vai bloquear automaticamente em volta de você para poder respeitar justamente o distanciamento. Então, o uso de máscaras também vai ser obrigatório durante toda a permanência dentro dos cinemas, fora, né, a higienização das salas, depois de cada sessão. Isso, né, também vai criar um espaçamento um pouco maior, né, entre as sessões. A renda vai continuar sendo bastante afetada, uma vez que não se usa a capacidade total das salas. Mas não tem jeito, né, gente? Vai ser assim até a vacina chegar e é melhor assim do que realmente não ter nada. Mas uma hora, vou te falar, sei lá, depois da vacina, né, tudo vai voltar ao normal. Eu acredito muito nisso, vai voltar como era antes. Esse novo normal, né, o termo que, aliás, eu tenho uma certa reserva, assim, até uma implicância, para dizer bem a verdade, mas esse novo normal é temporário. Eu entendo muito dessa forma, né? E de toda forma também, eu acho que a experiência do cinema, lá na sala, lá dentro, né, ver o filme e tal, não muda muito não, sabe? O ver filme com a máscara que talvez seja ali um pouco desconfortável, né? Realmente é um pouquinho, a gente tem que rir, né, se assustar com aquele negócio assim na nossa cara, mas não tem jeito, né? A gente também se acostuma e pelo menos a gente tem um pouquinho de alegria de estar dentro da sala. Eu confesso que eu tô assim, em abstinência, estou sofrendo, de verdade, eu tô sofrendo. Eu nunca fiquei tanto tempo nesses quase, sei lá, mais de 20 anos, né, que eu tenho trabalhando com cinema, eu nunca fiquei tanto tempo sem entrar numa sala de cinema. Para mim é muito sofrido, viu? Nossa, eu também tô doida para entrar numa sala de cinema, com muita saudade. E olha, assim como tem acontecido nos mercados editorial e livreiro, Renata reforçou a importância da união do setor e falou sobre a campanha criada para a retomada dos cinemas. Sabe uma coisa que aconteceu com o mercado de cinema, né? E que está sendo muito lindo de presenciar, gente? É a união, sabe? De todos os setores.
Todo mundo deixou a concorrência de lado, estamos assim todos juntos, né, de mãos dadas em prol do cinema. Produtores, exibidores, distribuidores, veículos de mídia especializados, né, em cinema, profissionais especializados, são mais de 200 profissionais unidos numa campanha que foi criada para essa retomada que se chama a hashtag Juntos pelo Cinema. E aí foram criadas em conjunto regras, protocolos, soluções, né, para que todos façam essa transição com segurança, né, os grandes ajudando os pequenos, os exibidores se ajudando, distribuidores juntos, todos compartilhando informações, materiais criados para a campanha e sem custo nenhum, sabe? Para poder deixar todo mundo ali na mesma página, em pé de igualdade, com relação à comunicação, aos protocolos, às suas voltas, né, de seus profissionais. Tá todo mundo muito, muito empenhado juntos nessa volta. É claro, né? Isso é muito importante falar, respeitando a individualidade de cada empresa e a livre concorrência, mas assim, de forma muito organizada. E isso é inédito, viu? Isso realmente é um momento inédito na nossa indústria. Estão todos juntos, unidos. Outro desafio desse período é o adiamento das estreias cinematográficas. Renata explicou a situação de Hollywood e deu ênfase às dificuldades enfrentadas pelo cinema brasileiro. Vamos ouvir. Agora, essa baixa na produção dos filmes esse ano é que a gente ainda vai ter que avaliar o impacto, né? Nos próximos 2 anos, eu diria. Ano que vem a gente não vai ter muito jejum porque vai ser esse acúmulo das estreias dos filmes desse ano, né? Que foram adiados e dos que estavam ali finalizando também para o ano que vem. E a indústria hollywoodiana, pelo menos no ano que vem, se ela conseguir voltar ao normal e tomar ali o gás dela, ela consegue correr atrás desse tempo parado, né? Porque, enfim, eles têm muita grana, né? Algumas produções já estão voltando para o set, como Avatar, por exemplo, outras que já estavam ali em fase de pós-produção, vêm conseguindo aos poucos voltar à atividade, porque não tem mais set, né? É interno e tal, então consegue caminhar um pouquinho. O que me preocupa mais, na verdade, meninas, vou te falar, é aqui no Brasil, sabe? A nossa indústria, que estava se fortalecendo, estava em ascensão, antes mesmo da pandemia, né? Já estava sendo muito atacada, muito prejudicada pelas novas políticas do governo. Então, agora, assim, com tudo parado, vai precisar de muito apoio, né? E eu espero que o público abrace o nosso cinema, continue abraçando, porque a gente já estava abraçando, o público já estava abraçando isso. Consuma, defenda o cinema brasileiro. O nosso cinema, ele encanta plateias do mundo todo, gente, sabe? Ele participa dos festivais e das maiores premiações, as mais importantes do mundo, né? Cannes, Berlim, Sundance, Oscar, Globo de Ouro, BAFTA, e não raro ele sai premiado deles. Então isso é a prova de que o setor merece, precisa de incentivos para poder continuar encantando cada vez mais, não só os brasileiros, mas o mundo todo, sabe? Porque o nosso cinema é diverso, é plural, é muito competente. Então, que a gente saia dessa pandemia com força para se reerguer. É isso que é o meu maior desejo nesse momento. Eu torço muito pelo cinema brasileiro. Ah, que prazer ter a Renata Boldrini aqui no Aquelas Duas Podcast. Como ela disse no início, já estava mais do que na hora dessa luxuosa participação. A Renata é uma amiga muito querida que o cinema me deu. A gente trabalhou junto durante muito tempo no Telecine, a gente cobriu diversos festivais pelo mundo. Época divertida. E ela é muito fera, sabe tudo sobre cinema. Agora, Corinha, essa retomada do cinema também é um super desafio, né? Não só... A gente estava falando das livrarias antes, mas não só as livrarias, né, os livros, mas como os filmes também, para os filmes, para o cinema, é um grande desafio. Eu penso assim um pouco na minha experiência, né, de retorno ao cinema, as salas de cinema propriamente ditas, e aí eu imagino que vai rolar um estranhamento, assim, principalmente por conta, até a Renata comentou, por conta da máscara, né? O cinema é um lugar onde você se emociona, o cinema é um lugar onde você se assusta, onde você ri, onde você chora. E aí você com uma máscara, claro, você vai ter que respeitar, vai ter que entrar, ficar com a máscara, não tem outro jeito, mas eu não sei, eu fico com um ponto de interrogação assim na minha cabeça de como é que eu vou reagir a essa máscara, a minha emoção e aquela coisa, né, eu uso óculos, você também usa óculos, então o óculos embaça quando você se emociona e você tá de máscara, eu não sei exatamente como é que eu vou me comportar no cinema. Como é que você acha que vai ser essa experiência, agora primeiramente falando, da coisa física mesmo, de entrar numa sala de cinema a partir de agora? Cara, eu quero só fazer uma observação antes disso, porque teve uma coisa que eu torci muito por cinema. O Grupo Estação fez uma vaquinha, né, na benfeitoria, que se chamava Continua Meu Estação. Eles pediam a ajuda das pessoas para poder continuar com manter os cinemas e as pessoas, o esquema todo. E eles fizeram uma primeira etapa de R$300 mil, depois teve uma segunda etapa, e olha,
e não sei se foram 2 ou 3 etapas, mas o fato é que eles conseguiram, dos R$ 700 mil, eles conseguiram angariar R$ 736.976. E foram 4.517 pessoas ajudando nesse rachuncho, entre as quais a locutora que hoje fala. Então, o Grupo Estação está garantido. E aí é que a gente vai ver como é que... Porque eu acho importantíssimo manter o Grupo Estação, porque o Grupo Estação é um grupo de cinemas de rua, tem uma programação ótima. Eu não gosto de cinema de shopping, quer dizer, lamento. Enfim, eu sei que cinema de shopping também merece ser feliz e tal, mas eu acho chato quando você chega no cinema e toda a programação é igual, e são só os mesmos filmes. E eu adoro sair do cinema direto na rua. Eu fico muito sentida cada vez que fecho um cinema de rua, porque eu gosto... Eu não sei, é uma coisa que vem da minha infância, talvez, porque era aquela ideia que você entrava no cinema da rua e você saía para a rua, né? Então, eu adoro cinema de rua. Então, eu gosto muito dos filmes de estação e adoro a programação de estação. A gente tem um carinho imenso pelo Grupo Estação, tanto eu quanto a Renata, quanto então, as pessoas, a maioria das pessoas que a gente conhece que trabalham com cinema, porque a gente se lembra muito, a gente tem muita recordação das nossas coberturas do Festival do Rio, né? E os filmes do Festival do Rio estavam sempre... É meio que o Paysandu dos novos tempos, né? Exato. Quando eu era jovem, o cinema era o Paysandu. E a gente ia ao Paysandu e via aqueles filmes que não passavam em nenhum outro lugar. E aí a gente saía e passava 5 horas conversando sobre aquele filme. Eu não sei como é que a gente conversava tanto sobre cinema, mas ok, era muito bom. Não, realmente é muito importante a gente manter grupos como o Grupo Estação. Linda essa corrente que aconteceu, inclusive a Renata falou sobre isso, né? Sobre esse movimento, não só a Renata, mas o Rui também, né? Quando a gente falou das livrarias, da importância dos movimentos provocados pelo setor que está super unido, que aí você não olha a concorrência, que você de novo vai fazer um movimento em prol daquilo ali. Ela citou o hashtag Juntos pelo Cinema, né? De todo mundo trabalhando para que o cinema não morra, para que as produções não morram, para que a gente mantenha as salas de cinema. Enfim, é muito importante que a gente faça esse tipo de movimento que você acabou de citar também, a questão do Grupo Estação. Mas agora, voltando um pouco para a pergunta que eu tinha te feito sobre a experiência do cinema. Eu sei que você adora cinema, você não tem ido muito, né? Você não estava indo muito antes da quarentena, claro que em quarentena a gente não está indo, lógico, mas antes mesmo da quarentena você estava indo menos ao cinema, mas eu sei que você gosta de cinema, assim como eu adoro cinema, estou morrendo de saudade de ir para dentro de uma sala de cinema, mas eu queria saber como é que você acha que vai ser a experiência para você e para as pessoas. Olha, eu acho que vai ser uma coisa nova, inteiramente inusitada, e acho que vai ser um desafio maior do que a gente está pensando, porque o que fazia a experiência do cinema era você viver ao mesmo tempo, coletivamente, aquele filme. Quer dizer, digamos, quando fui assistir Alien, aquele filme apavorante, Alien, o Oitavo Passageiro, pela primeira vez, quando estreou, o cinema inteiro gritava. Eu nunca vou me esquecer, porque o cinema inteiro gritava de uma tal maneira, e atrás de mim tinha 2 recrutas do Exército. E esses eram os que mais gritavam, coitados, e um menino saiu com cãibra na perna de tanto que ele se assustou com o filme. Então, isso me causou muita impressão. Mas essa coisa coletiva de você ver como é que todo mundo reage, todo mundo ri, ou todo mundo se assusta, ou todo mundo chora, enfim. Essa coisa coletiva vai se perder. Porque quando você bota uma sala meio vazia, ela não é a mesma coisa. Eu comprei uma entrada, sei lá quando é que foi, 1 ano ou 2 anos atrás, talvez, ou mais, quando o Guerra nas Estrelas voltou, teve uma pré-estreia meia-noite, eu entrei um pouco atrasada no computador, e eu só consegui entrada lá em Botafogo. E lá fui eu, à meia-noite do dia da estreia, para Botafogo, um monte de gente vestida de Guerra nas Estrelas e tal, para não perder isso, né? Então, a coisa coletiva é muito forte no cinema. E o cinema hoje está... Você falou que eu tenho ido menos ao cinema, é verdade, e tenho ido menos por quê? Porque as televisões estão ótimas, estão enormes. Netflix, Prime, Apple TV, essas coisas todas hoje, Globoplay, todos esses sistemas que te trazem o cinema para dentro de casa,
Antigamente não era muito cinema dentro de casa, porque você tinha uma televisão pequena, você tinha que fazer muito um esforço de boa vontade para entender que aquela tela era um espaço digno para um filme. Mas olha, você tem uma tela de 50 polegadas, de 60 polegadas, que hoje em dia é uma coisa inteiramente razoável de se ter, não é mais uma coisa para milionários, é uma coisa cara ainda, mas não é. É de se pensar duas vezes se você sai, né? Mas eu acho que tem a experiência, já que a gente está falando de experiência, né? Eu acho que tem a experiência do cinema, que é você estar numa sala, que é isso que você acabou de descrever, que é você estar numa sala lotada, porque a gente adora estar numa sala lotada, porque é muito diferente. Pois é, porque é muito diferente você estar numa sala com 3 gatos pingados e você estar numa sala cheia, né? Numa sala ali que você sente que está encorpada, porque você tem as reações, né? Você tem as gargalhadas, você tem o choro. Eu me lembro quando eu fui ver, se não me engano, foi dentro de festival, não sei se foi no Festival do Rio, mas foi em algum festival. Eu fui ver Pequena Miss Sunshine, que estava lotando as sessões, lotando. E aí eu fui numa dessas sessões lotadas, e aí, mas era uma gargalhada daqui, era outra daqui, outra dali, as pessoas morriam de rir, você via, né, você ouvia os comentários de quem está atrás, de quem está do lado, e no final do filme, porque tem isso também, né, quando um filme é aplaudido no final, porque o filme realmente mexeu com as pessoas, porque normalmente um filme não é aplaudido no final, você aplaude uma peça de teatro, mas aquele aplauso praticamente um aplauso de fim de peça de teatro, né? Porque todo mundo adorou o filme. Isso você só consegue com uma sala de cinema lotada, né? Mas ao mesmo tempo, eu também acho que a gente não pode, por isso, deixar de ir ao cinema, porque é isso que a Renata veio falando, né? É você dar força para o setor, é você entender que o setor está passando dificuldade e você tomar todas as precauções, né? Você obedecer absolutamente todas as regras ali de higienização e máscara e etc. Mas você ir aos cinemas para dar a força que esse dono de cinema que precisa, que esse distribuidor precisa, que essa produtora precisa, enfim, que esses atores precisam, porque eles dependem disso para viver, né? Isso é o trabalho deles. Então a gente precisa, nesse momento, dar força para esse setor. E se dar força para esse setor é fazer uma experiência meia boca de cinema, pelo menos até a vacina sair, vamos fazer a experiência meia boca de cinema da mesma maneira que a gente vai fazer a experiência meia boca da livraria, que a gente não vai na sessão de autógrafo, vai ter que ser online, mas a gente vai poder ir ali para ver um livro, encontrar um amigo à distância e comer um negocinho, porque a gente precisa também, nós, né, como amantes dessas artes todas, a gente precisa fazer de tudo para manter o setor de pé. Então, eu acho que depende da gente também, não depende só deles, né? Depende da gente também ter essa consciência, sabe? Eu só tenho, como eu te falei, eu só tenho minhas dúvidas até que ponto que isso vai... No caso da livraria, é engraçado, eu ainda acho que a livraria está mais bem posicionada do que o cinema para voltar. Porque a coisa do cinema, é engraçado, veja, tanto a livraria quanto o cinema são locais fechados. Mas o fato de estar escuro no cinema, psicologicamente, te dá a impressão que você está mais confinado, sabe como é? Sim, e como você está sentado, e como você não circula. Então, eu não sei, eu quero muito que os cinemas aguentem firmes até aparecer a vacina. Mas eu estou pensando aqui com os meus botões como vai ser difícil essa retomada, porque o ambiente é um pouco como sala de concerto, também como teatro, são ambientes meio claustrofóbicos nesse aspecto, e vai ser difícil a gente ver as pessoas com coragem de retomar esse hábito. Eu torço para que isso aconteça logo e para que eu esteja redondamente enganada, e eu tenho a impressão que as salas de cinema talvez sejam as que mais sofram. Eu também acho, Corinha, eu concordo plenamente com você. A sala de cinema, nesse conjunto de entretenimento e tal, ela é a única que depende de muito público para funcionar realmente. E a experiência que ela te oferece pode ser muito facilmente replicada em casa. O teatro você não consegue replicar. A ideia do teatro não é tanto você estar com as outras pessoas, embora, evidentemente, assistir a uma peça que está cheia
seja melhor do que assistir uma peça que está com a metade da plateia. Mas você vai ao teatro para ver as pessoas, você vê os atores. Então, não depende tanto de uma aglomeração. Você vai a um concerto também para ver as pessoas tocando, para ver ao vivo, né? O cinema não tem essa atração do ao vivo. O que o cinema te oferece é apenas, quer dizer, tem uma baita tela que ninguém tem em casa, tem um baita som que ninguém tem em casa, porém, o que ele oferece mesmo é o fato de estar todo mundo junto. É a pipoca. É exatamente isso que vai estar faltando, sabe? Então, o cinema, se você me perguntar o que você mais tem medo assim na indústria do entretenimento que sofra, eu vou te dizer honesta e sinceramente que são as salas de cinema. Sim, eu concordo com você. Eu acho que quando a gente leu aqui, quando a gente introduziu o assunto que na China as salas de cinema estão retornando, mas não tem cinema, não tem pipoca, não tem refrigerante. Eu falei, gente, mas o que é um cinema sem pipoca, né? Então são coisas às quais a gente está habituada e que não vão acontecer, não vão rolar. Né? Então a experiência é isso, a experiência de estar todo mundo junto, a experiência de estar todo mundo unido e a questão do medo mesmo, porque como você bem disse, a livraria é um local, ele é fechado, mas é aberto, né? O cinema ele é fechado e é fechado, né? Porque a porta fecha, o condicionado está ligado, então as pessoas realmente têm mais medo. Eu também tenho muito receio do cinema ser o que mais vai demorar a retomar, mas eu acho que é muito importante também que a gente tenha essa consciência, exatamente essa consciência, que talvez seja o mais demorado a retomar, para que a gente, de alguma maneira, possa colaborar para que o setor não morra, entendeu? O setor não fique, sabe, não fique absolutamente submerso e não consiga mais se salvar, sabe, desse afogamento, entendeu? Então, seja através de hashtags, de movimentos, de colaboração, de crowdfunding, do que seja, né? Mas para a gente ter em mente que essa arte, que é uma arte tão adorada, que ela não morra, né? Que a gente não deixe morrer, porque o cinema depende do público, né? Enfim, Corinha, olha, eu adorei esse nosso papo cultural, foi muito bom. Como eu falei, o nosso programa é um programa um pouco menor hoje, que, aliás, eu acho que nem vai ficar um pouco menor, porque a gente adora falar, né? A gente adora uma prosa, né? Ainda mais sobre esse assunto. Olha, cinema, que é a minha arte favorita, e livro, que é a da Cora. Então, falamos pelos cotovelos. E aí, chegou a hora das nossas dicas. Eu quero saber o que você tem de dica hoje. Olha, é um livro muito interessante, chamado O Segredo do Meu Turbante. Que aqui vou ler o que está escrito como recomendação, porque isso já é um bom resuminho dele, e assim eu não me perco, já que a gente até... Ó, é a história real da menina que quase perdeu a vida após um bombardeio. Teve o rosto deformado e desafiou o Talibã ao assumir uma identidade masculina para salvar a sua família. Então, uma história incrível. É muito fantástico, porque como menina ela não podia fazer nada, e era ela e a mãe dela. Então ela se vestiu com as roupas do irmão e ela passou a se portar e a viver como um menino. Nossa, isso é real? É real, é uma história real. E a autora escreveu junto com uma jornalista. A autora se chama Nadia Gulan, mas ela escreveu junto com uma autora francesa chamada Agnès Roger. Esse livro foi lançado aqui pela Globo Livros e a tradução foi feita pela Denise Schettino. Mas é muito interessante, sabe? Eu cheguei nesse livro assim com uma certa desconfiança, porque volta e meia essas coisas prometem mais do que são, mas essa história é realmente sensacional. E, aliás, já que a gente está falando em livro e cinema, eu tenho a impressão que isso vai virar filme logo, logo, porque você lê e você diz, meu Deus, isso aqui dava um filme. Ah, muito provavelmente. Quando você leu aí a descrição exatamente, eu falei, gente, isso tem cara de O Caçador de Pipas, sabe assim? Histórias do tipo... Ela é exatamente de Cabul, que é onde acontece o Caçador de Pipas, né? É que a casa onde a família vivia foi bombardeada. Enfim, e aí eu não vou contar muita coisa, porque senão é spoiler. Mas é muito, muito interessante. Muito bom, Corinha. Mais alguma dica? Não, essa é a minha dica de hoje, porque
Essa semana foi meio que dedicada a Tobias, que não está bem, né? O meu gato siamês. Pois é. E a air fryer. Então, foi assim, outro tipo de atenção na minha vida, sabe? Dessa vez. Sim, mas já foi uma dica ótima. Fala. Teve o Pokémon Go também. Eu estava pensando aqui, por que tem esse espaço em claro tão grande na minha vida? Porque eu passei o fim de semana inteiro jogando Pokémon Go, porque foi o festival do Pokémon Go, então eu não li nada. Eu, sábado e domingo, apenas joguei Pokémon, que eram 10 horas você pagava o ingresso de R$ 54,90, e você tinha um festival cheio de Pokémons e missões, eu nunca imaginei. E depois, quando você tem um festival desse, você pega milhares de Pokémons, você depois passa o resto da noite gerenciando o Pokémon, porque você tem que guardar os bons, jogar os ruins fora, ver o que você vai evoluir, enfim. Como você vê, a semana teve muita coisa. Eu achei que você ia falar assim, você passa o resto da noite sonhando com Pokémon, porque você passa o dia inteiro caçando Pokémon. Não sonha, não, Painha? Sonho, claro. Olha, eu tenho aqui 2 dicas. Aliás, antes de eu dar as minhas dicas, eu quero agradecer uma dica sua, Corinha, de um programa muito lá atrás, antes da pandemia, que foi uma dica sua e uma dica também do meu marido, que falava para mim, você tem que assistir, você tem que assistir, você tem que assistir, mas eu nunca tinha tempo, botei outras séries na frente. Eu quero agradecer a dica de assistir Chernobyl, porque eu estou encantada com a série. Sensacional, né? Nossa, maravilhosa. Eu tô no 3º episódio, são 8, se não me engano, mas eu já tô encantada com a série, com a direção de arte, com a direção, com os atores, olha, série bem filmada. É série cinema, já que a gente tá falando de cinema, é série cinemão, né? Espetacular. É muito bom. Então, eu quero agradecer a dica, eu não podia deixar de agradecer. E eu tenho aqui 2 dicas para os nossos ouvintes. Tem um livro infantil muito, muito bacana que se chama Aqui Estamos Nós, do Oliver Jeffers. A edição é da Salamandra. E é um livro que fala sobre o espaço, fala sobre os planetas, sobre as constelações. É um livro que ele escreveu para o filho dele. O filho dele tinha 2 meses de idade e ele teve essa ideia de contar para ele mais ou menos o que tinha no planeta Terra, o que era o planeta Terra, onde ele vivia, o que ele vai encontrar. Então é muito bonitinho o livro, muito bonitinho. Meu filho é apaixonado. E a gente descobriu essa semana, ou semana passada, a gente descobriu que tem uma animação de mesmo título, baseada no livro, na Apple. Então, para quem quer... para quem tem filhos que se interessam por essa coisa, né, do espaço, do cosmos, etc., e o meu filho tem muito interesse nesses assuntos, é uma ótima pedida, o livro e depois assistir a série. A série não, a animação. A animação tem uns 40, 45 minutos, é curtinha, mas é linda, de uma sensibilidade. O livro já é de uma super sensibilidade e a animação vai exatamente na mesma onda. Então é um combo muito legal. Aqui Estamos Nós é o título, tanto do filme quanto da animação. E a outra dica é de um projeto que eu também não conhecia, foi apresentada a ele algumas semanas atrás também, que é um projeto que se chama Era Uma Vez um Cookie. É um projeto sem fins lucrativos que reverte 100% das vendas de cookie para a Casa de Apoio à Criança com Câncer. Então, para mais informações, é só você ir lá no Instagram, no @eraumavezumcookie, e entender como é que funciona o projeto. Mas você faz o pedido chega na sua casa. Eu ainda não fiz, vou fazer, porque eu tomei conhecimento há pouquíssimo tempo, mas já me disseram que o cookie é uma delícia e tem 100% das vendas revertidas para a Casa de Apoio à Criança com Câncer. Então, eu achei muito, muito legal a iniciativa desse projeto. Então, são essas 2 dicas que eu tenho para hoje. E eu quero finalizar esse programa dando parabéns para minha Corinha, que eu ainda vou te dar parabéns na sexta-feira, que é aniversário dela, só dia 31. Mas eu quero te dar parabéns, muitas felicidades, te desejar um mundo de coisas boas, porque você merece. E que você tenha imagina, que você tenha um aniversário diferente, porque vai ter, né, um aniversário em quarentena, em meio à reabertura. Mas que você comemore muito com os seus gatos, que eu sei que é isso mesmo que você quer fazer. Comemorar só com eles. Não é, Corinha? Vai comemorar com os gatos, né? Vai fazer uma comidinha de gato na air fryer, outra para você. Exatamente. São os meus planos. Tá
Tá certo. E é isso. Então, se você quiser falar com a gente, fique à vontade, vai lá no aquelasduaspodcast@gmail.com. Você pode também acompanhar a gente no Instagram, no @aquelasduaspodcast, e pode seguir a nossa playlist no Spotify, que tá bombando de música boa, de música nova. É isso, mais nenhum recado. Tem algum recadinho, Corinha? Ou é isso aí? Assistam uma série, que não é nem uma série assim para super recomendar, mas é super legal porque é um reality show que se chama Casamento à Indiana. Pronto. Ih, que beleza, eu vou assistir. É aonde? Na Netflix, é uma daquelas coisas que a gente não precisa prestar atenção. O bom é isso. Você pode assistir sem se concentrar muito, sem prestar muita atenção. Porque são assim, é uma casamenteira que vai tentando encontrar maridos e esposas para jovens indianos. É muito bom. Perfeita dica. Ótimo para quarentena. Coisa leve, não precisa pensar muito. É tudo que as pessoas estão querendo nesse momento do mundo. Tá bom, Corinha. Então, um beijo muito grande para você e até semana que vem, tá? Tô com saudade. Até para semana, meu bem. Tchau. Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay.